No ar, Fala Sério. Fala galera, aqui é Renata Rios. A gente está com mais um Fala Sério debate. Hoje com as jovens senhoras, professora Jussara, professora Valéria. Como é que vocês estão? Falem cada uma um pouquinho. Tô bem, graças a Deus, tá tudo ótimo, tudo tranquilo. Preparada? Prazer estar aqui mais uma vez com vocês e preparado. Vamos lá. Glória a Deus. Boa noite, prazer, tô bem, né? Tô aqui de estreante, mas Deus é bom. E sua misericórdia dura para sempre. Então, gente, o tema de hoje é sobre o nosso queridíssimo pai da fé, Abraão. A gente vai pro primeiro bloco agora. E vamos com uma perguntinha bem simples. Quem foi Abraão e por que ele é considerado o pai da fé? Então, gente, quem foi Abraão? Abraão foi um homem chamado por Deus para sair da sua terra, da sua parentela, da sua casa. E através dele Deus faria uma grande nação. E por conta disso ele é considerado pai da fé, porque ele foi para um lugar que ele não sabia. Deus não deu norte, sul, leste, oeste. Deus apenas disse sai, e ele confiou nessa promessa, ele confiou nesse chamado, por isso ele é denominado como pai da fé. Jussara. Isso aí. Eu fico pensando na situação de Abraão com 75 anos de idade, quando ele recebe o chamado, e Deus diz, sai do meio da sua parentela e do meio da casa do seu pai. Aí eu fiquei pensando, na casa do nosso pai a gente tem aquela sensação de segurança, de proteção, né, de dependência, embora Abraão já tivesse 75 anos, já tivesse família, já tivesse a sua vida financeira toda resolvida, né? Então assim, mas Deus nos leva a pensar assim, que chega um momento que você tem que sair do lugar onde você está. E quando ele diz sai do meio da sua parentela, fala de relacionamento com pessoas que você cresceu, que você dividiu experiências, né? Como foi dito aqui, Abraão, ele habitava em Ur dos Caldeus, uma terra extremamente idólatra, né? Onde o nível de idolatria era muito alto. E Deus diz, foi aquilo que ele aprendeu, que ele viu, era uma coisa comum. Porque quando você cresce num ambiente de idolatria, num ambiente que você vê as pessoas praticando aquilo se torna comum para você, né? E quando você vai para um lugar sem olhar no mapa, né? No Google, né? Para onde qual ônibus eu pego para ir, né? Vou de trem ou vou de Uber, né? Como é que eu chego lá mais rápido? Abraão não teve essa opção que hoje a gente tem. Eu vou pro culto, eu vou para a igreja, eu vou de Uber mais rápido. Não, entendeu? Então, quando você sai desse convívio, ele te causa estranheza. Mas Abraão, ele é considerado pai da fé porque ele ouve a voz de Deus, ele crê e ele obedece. Sim, pegando um gancho com o que você falou, Abraão ele literalmente foi tirado do lugar de segurança dele para um lugar de total insegurança, seguindo a voz do Senhor e sendo obediente, o que é uma coisa extremamente difícil hoje em dia. E é verdade isso que você está falando, mas eu gostaria também de falar de uma outra parte de Abraão que também denomina Abraão, né? Que Abraão é um pouquinho mais à frente, o intercessor, né? Quando eu estava lendo a Bíblia sobre isso, quando Deus fala, né? Eu vou ocultar de Abraão que eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Então, pergunta que a gente se faz, né? Quem é Abraão? Né, o que ele atingiu no coração de Deus, né? Para Deus ter um plano e compartilhar com ele, né? E ouvir o pedido dele, né? Sim, exatamente. Você vê que Abraão ele não estava preocupado somente com quem ele gostava, porque ele já conhecia ali a situação de Sodoma e Gomorra, ele já sabia o que rolava ali, né? Mas ele intercedeu por aquele povo, e se tiver 50 justos, né? Obviamente tem lugares que você vai falar assim, daí não vai sair um, não vai salvar nenhum, né? Mas Abraão ele insistiu, ele insiste, ele diz eu quero insistir, e se tiver 10? Né? Então essa característica de Abraão
de ser intercessor, nos ensina também, né, como filhos na fé, né, que a Bíblia diz que nós nos tornamos também filhos em Abraão, essa questão da intercessão, de interceder pelo outro, independente de quem ele seja, independente de onde ele mora, independente do que ele faça, né? O próprio Senhor Jesus, ele disse: orai pelos vossos inimigos, orai por quem vos persegue, né? Orai sem cessar, né? Abraão, ele com certeza, ele não só era amigo de Deus, mas com o tempo, com essa intimidade, ele desenvolveu um amor a ponto de interceder pelos seus irmãos. Agora a gente vai para uma pergunta também importante. Vocês já responderam algumas coisas dela, mas o ambiente em que Abraão viveu foi capaz de interferir na fé que ele tinha nas promessas de Deus ou não? Vai. Eu acredito que não. Não, porque Deus viu Abraão ali, né? Embora ele vivesse, quando a gente olha para Deus chamando Abraão, nos dá a entender que Abraão era um cara que tinha comunhão com Deus, né? Que ele já tinha uma vida com Deus, independente do ambiente que ele vivia. Então isso fala pra gente o quê? Nos ensina o quê? Não importa o lugar que você vive, o lugar, né? O ambiente familiar que você cresceu, se você decidir buscar a Deus, né? Ter um relacionamento com Ele, Ele vai te achar, independente do lugar. E o plano que Ele tiver que realizar através da sua vida, Ele vai realizar, como Ele fez com Abraão. Sabe? O que Ele queria fazer com Abraão, o que Ele queria mostrar a Abraão, que Ele queria revelar a Abraão na jornada dali de Harã até Canaã, né, no caminho em direção a Canaã, era muito maior. Então, certamente, as pessoas que estavam ali em volta de Abraão não entenderiam, né? Mas eu acredito que o ambiente não. Um exemplo de que o ambiente não interfere na sua vida, na sua fé, Daniel. Foi levado cativo para a Babilônia, longe da sua família, da sua cultura, do seu lugar de culto, né? Que isso era muito sagrado para os judeus. E, no entanto, ele permaneceu a sua rotina de oração, a sua devoção, o seu temor a Deus, né? E a gente vê que não interferiu. É uma questão de escolha. Ele escolheu não se contaminar. Sim. A decisão de Abraão, né? E quando eu estava lendo, eu fiquei pensando, o que Abraão fez para que Deus olhasse, né, e visse? Você não tem um registro na Bíblia do pai ensinando algo acerca do Senhor, do Deus, ou altar, que Abraão levanta muito altar ao Senhor, né? Não tem isso claro. Então eu fiquei pensando, qual eram as atitudes de Abraão, o caráter de Abraão, né? Como ele se comportava para que Deus olhasse e chamasse ele para sair da terra e fazer uma promessa através dele, né? A decisão que a gente toma, ela não pode ser interferida pelos outros, né? A opinião dos outros não pode interferir na nossa decisão. Sim, Abraão, ele com certeza, antes de ser chamado por Deus, ele tinha uma intimidade, ele tinha uma busca. E isso com certeza foi um diferencial no momento dele também decidir largar tudo por Deus. E é isso que a gente tem que viver no dia a dia com o Senhor. Viver essa intimidade a ponto de entregar tudo que a gente tem por Ele. Nessa entrega, nessa obediência. Então, gente, a gente vai fazer uma pequena pausa para o próximo bloco. Estamos de volta para mais um bloco do Fala Sério Debate. Estamos aqui com a professora Jussara e a professora Valéria. Vamos que vamos, meninas. Vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Como as bênçãos de Abraão chegaram nos nossos dias? As bênçãos de Abraão chegaram nos nossos dias, né? Ou até nós, podemos dizer assim. Podemos dizer assim. Por meio de Jesus Cristo, seu Filho, né? Deus enviou
Deus enviou o seu Filho, está lá em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho unigênito para salvar todo aquele que nele crê. Deus faz uma promessa a Abraão dizendo que ele seria pai de muitas nações e que por causa dele as famílias, né, seriam alcançadas, seriam abençoadas. Então, por meio de Cristo, a partir do momento que ele se faz maldito para morrer no madeiro, levando sobre si a nossa maldição, né, ele nos dá o acesso, o direito, vamos dizer assim, a receber essa promessa que foi feita lá em Abraão, né, por meio da fé. Essas bênçãos de Abraão, ela nos alcança hoje por meio de Jesus, através da fé, no sacrifício que foi realizado na cruz do Calvário. Abraão também, a gente pode colocar aqui ele como uma figura do que Jesus traria para nós gentios. Porque a partir de Jesus a gente tem a salvação por meio da fé. Em 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 5 e 6, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Né? Então, é dessa forma que as bênçãos chegam até nós, né? Através da redenção de Jesus Cristo. Por isso que nós recebemos dela hoje. Glória a Deus. Então, meninas, nos dias atuais, onde as pessoas estão cada vez mais com medo, desanimadas, sem aceitar muitas coisas, como podemos viver uma vida cheia de fé como a de Abraão, que é um exemplo para nós? Então, vida cheia de fé, né? Como que a gente faz para ter uma vida cheia de fé? Bom, eu estou falando aqui para algumas pessoas que são evangélicas, né? Jovens, adolescentes e tal. Daí a gente tem o clássico versículo que se encontra no livro de Hebreus, né? Que a fé é a firme convicção, né, das coisas que se esperam, a certeza das coisas que se não veem. Exato. Né? E pra gente ter uma vida cheia de fé, não é uma fé natural. Né? A fé, eu sei que o sinal vai fechar e eu vou atravessar essa rua, não é essa fé. Né? É uma fé sobrenatural. Não é a fé de olhar para o tempo, ver cinza, eu creio que vai chover. Não é dessa fé que a gente está falando. A gente está falando de uma fé sobrenatural. E a gente, pelos nossos meios, a gente não tem como. Quem faz a gente chegar a essa fé são o nosso relacionamento que a gente tem com o Senhor. Né? Os milagres que Deus faz na nossa vida, ou que a gente vê na vida do amigo, né? De alguém da nossa casa, né? Uma esperança, é dessa forma. Hoje é muito complicado, né? Com as distrações, com a vida conturbada que a gente tem. Hoje o nível de problema emocional é muito grande, né? Cada vez maior. É um absurdo. Mas nós temos um Deus, né, que supre as nossas necessidades. Nós temos um Deus que nos coloca no colo, né, e que faz a gente viver experiências marcantes. E daí nos dá fôlego para viver a próxima etapa da vida. Eu acredito que é por aí. Assim, Ju? É isso aí. Como a Valéria falou, né? Não é uma coisa, aquela fé natural, né? Você espera o sinal fechar e acredita que o carro vai parar, né? Vai parar sem te acertar, né? Não é esse tipo de fé. É algo que nasce, o Espírito Santo gera, né? Como já foi dito, através de experiências, através daquilo que você já viveu com Deus. Aí o Espírito te traz a memória. Lembra daquilo que você superou, né? Hoje realmente é muito difícil. Eu estava pensando sobre essa questão e é difícil. Você liga a TV, um fato, né, que é diário, quando diz assim, o índice de desemprego diminuiu. Aí daqui a pouco começa outro repórter, o índice de desemprego está não sei quantos por cento. Ai, gente, eu vou acreditar que diminuiu ou que aumentou, né? Então é difícil.
Mas eu peguei uns textos aqui bíblicos que dizem assim, eu acredito que em primeiro lugar você precisa acreditar, né? Acreditar em Deus e em Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele disse, no mundo vocês vão ter problemas, vocês vão ter dias difíceis, vocês vão ter aflições. Está lá em João 14, no verso 1. Vocês vão ter problemas. Então você precisa acreditar que o Deus que te serve, ele vai estar com você, como foi dito aqui, ele vai te colocar no colo, ele vai te pegar pela sua mão e ele vai dizer, eu sou com você. Se você passar pelo fogo, meu querido, eu vou passar com você não está sozinho nessa. Se faltar o emprego, eu nunca vi um justo mendigar o pão, pode até diminuir, você vai passar a comer você comia 2 pãezinhos, vai comer 1, mas Sim. você não vai passar falta de pão. E vai né? emagrecer. Porque adolescente não gosta de comer pão, né? Principalmente se estiver fresquinho. Então Jesus disse isso para os seus discípulos, ele deu instruções daquilo que a gente ia passar no mundo. Só que às vezes a gente esquece de olhar para a Bíblia, que é o nosso manual de regra e convivência, e vida. É a bússola que nos norteia. A gente esquece, porque a gente põe os olhos nas dificuldades que nos rodeia, né? Então, o primeiro passo é acreditar em Deus. O Senhor falou, credes em Deus, crede também em mim. E depois ele diz, tem de bom ânimo, ou seja, tenha coragem. Você, para vir à igreja, você tem que ter coragem. Porque agora tem um aplicativo que diz aonde tem tiroteio. Ó, se você abrir aquilo ali, você não sai de casa, gente. Então você tem que ter coragem. O Espírito Santo, ele te anima, ele te dá coragem, ele te revigora, ele te traz a memória, entendeu? Então ele te faz sair de casa, ele te faz acreditar que você vai ter uma empresa, que você vai conseguir se formar, mesmo com todas essas mazelas que está tendo dentro da faculdade. Ah, eu não acredito mais no professor, eu não acredito mais em nada. Opa, olha para Deus. O Senhor é um Deus que nos dá esperança, né? Então, como foi dito aqui, a gente está falando para pessoas que conhecem o Evangelho, que conhecem a palavra. Então, assim, meu querido, abra a sua Bíblia, olha para ela. Ela é a palavra de Deus. E faça como Abraão, obedeça. Porque a minha fé, sem o ato da obediência, ela é morta. Se eu não vivo aquilo que eu digo que eu acredito, a minha fé não tem valor algum. Abraão foi considerado o pai da fé porque ele ouviu a palavra de Deus, né? A palavra verbalizada. E ele teve o ato, né, de sair, de obedecer. Então, o mundo está difícil, o bicho está pegando lá fora, as coisas estão feias, mas Jesus nos avisou. No mundo, o negócio vai ficar estranho, vai ficar estreito. Mas, credes em mim, credes em mim. Não é assim? Você precisa confiar em alguém para você ter coragem de sair. Vou chamar meu pai, vou chamar minha mãe, vou chamar a tia Valéria, né? E vai. Então, o que a gente deixa aqui de instrução, crê em Deus, crê no Senhor Jesus, tenha bom ânimo, tenha coragem. O Senhor vai te dar isso através da leitura da sua palavra. Amém? Amém. Jovem, adolescente que está nos ouvindo. O primeiro passo para ter a fé de Abraão é acreditar, enquanto você busca Deus, que Ele existe e que Ele está te ouvindo. Então nunca vá para a oração pensando, talvez Deus vá me escutar. Ele está te escutando. Então se debruce nas orações, se debruce na palavra, venha à casa do Senhor, venha a EBD 9h30 da manhã. E Deus vai falar com você, Deus vai te transformar, Deus vai cuidar de você. Eu espero que você continue com a gente, que vocês continuem ouvindo os nossos podcasts. Venham ao EBD 9h30 da manhã. E tamo junto, galera. Até mais. Você ouviu Fala Sério, um programa da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.